Olá pessoal, como é que estão todos? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje um vídeo dedicado aqui no meu canal ao sono, à melhoria do sono. Quero pedir desde já que subscrevam o canal e que ponham um like nestes vídeos que dão muito trabalho a preparar e que eu acredito que possa ajudar muita gente. Ok? Sem mais demoras, vamos avançar para como melhorar esse tal sono, porque o sono é realmente um fator fundamental para a performance, não só no treino, como no trabalho, como na nossa vida social. Por isso, vamos iniciar este vídeo. O nome do vídeo hoje será como melhorar o sono. Nós vamos ter aqui dois tópicos, que será a função e que serão as fases e como corrigir, ok? Então, vamos começar aqui por qual é que é a função do sono. Muitas pessoas pensam que apenas o sono é apenas ter uma função de nós descansarmos, nós chegamos à cama, podemos dormir ou não, podemos dormir 6 horas ou não, ou 7 horas ou 9 horas, e há muito mais coisas por detrás desse sono, de muitos fatores que existem. Eu vou falar sobre alguns, não vou falar sobre muitos, porque senão o vídeo vai ficar demasiado longo, ok? Bem, vamos começar aqui pelo primeiro fator. Qual é a função do sono? A função do sono é criar um cenário ideal para que a nossa glândula pineal possa produzir melatonina. Esta melatonina vem da conversão de outra hormona chamada serotonina, ok? Tem esta função, eu já vou explicar melhor esta melatonina e esta serotonina, como é que elas interagem no corpo e como é que elas se convertem. Mas vou explicar agora esta glândula pineal e este núcleo supraquiasmático que nós temos aqui. Nós no nosso cérebro, nós temos várias zonas do nosso cérebro. E nós, nos olhos, temos a percepção de luz. Nós, quando estamos num dia normal, a luz ronda os 5.000, 6.000, 7.000 luxes. Dentro de uma casa, normalmente ronda os 200, 250 luxes. Portanto, vocês já viram a diferença que existe da luz natural para a luz dentro de casa. Mas essa luz dentro de casa, à noite, ela pode realmente interferir com o sono, principalmente os raios de luz azul que tem um comprimento de onda superior a 280 nanômetros. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que essa luz azul penetra no nosso olho e os nossos olhos eles têm um cruzamento, os nervos do olho têm um cruzamento chamado quiasma óptico. Nesse cruzamento, acima do quiasma óptico, temos o núcleo supraquiasmático. Este núcleo supraquiasmático ele fica numa zona que é por baixo da glândula pineal. Ou seja, quando a glândula pineal é ativada pela luz, que essa luz entra no olho, vai ao quiasma óptico, o quiasma óptico ativa o núcleo supraquiasmático, essa glândula pineal para de produzir melatonina. Ou seja, para nós produzirmos melatonina é necessário a ausência de luz, ok? Portanto, essa melatonina ela é produzida como? Ela é produzida através de um aminoácido que é o aminoácido L-triptofano. Existem duas coisas fundamentais para que esta melatonina, para que este núcleo supraquiasmático seja inibido e para que isto aconteça. Existe o estímulo, existe a produção. Qual é que é o estímulo do sono? O estímulo do sono basicamente é nós gastarmos a nossa energia durante o dia, e essa energia durante o dia, que nós muitas vezes falamos, é conhecida como ATP. Portanto, o que é o ATP? É a adenosina trifosfato. Portanto, é uma molécula de adenosina junto com 3 fosfatos. E quando nós vamos, ao longo do dia, o dia vai passando, vamos ficando cansados, vamos convertendo cada vez mais ATP em ADP, adenosina difosfato. A seguir passamos por uma adenosina monofosfato e acabamos por libertar essa adenosina. Essa adenosina logo no cérebro, ela ativa receptores que são receptores de sono, que dá-nos vontade de dormir, não é? Portanto, o que é que acontece com essa adenosina? Ou seja, quanto mais nós nos cansamos durante o dia, nós temos o estímulo para o cérebro dizer, ok, está na hora de dormir, ok, eu dei por hoje, já chega, já esgotei as minhas reservas de ATP, já não tenho ATP mais disponível, já converti o ATP, ADP, AMP e agora já tenho aqui grandes reservas de adenosina. Esta adenosina liga-se no receptor e nós adormecemos. Depois já vou falar mais à frente quais são os fatores que podem inibir esta adenosina, que é um fator que é muito importante, que é um fator estressor, mas eu já vou falar nisso. Portanto, o que é que acontece? O que é importante perceber no início deste vídeo é que existe um estímulo e existe uma produção. Para haver o estímulo é simplesmente passar o dia, fazer as atividades do dia a dia, até nós começarmos a ficar sem energia. Portanto, isto é o estímulo.
ATP, é AMP cíclico, é adenosina. Depois temos a produção, ou seja, não só interessa que nós estejamos cansados, como também existe a produção dessa própria conversão do aminoácido L-triptofano na tal melatonina, que é o que nos faz entrar num estado de sonolência. Ok, nós temos aqui, para converter este aminoácido, o L-triptofano, nós temos que converter o aminoácido L-triptofano em 5-hidroxitriptofano. Este 5-hidroxitriptofano ele é convertido por uma enzima chamada triptofano hidroxilase. E o RNA mensageiro desta triptofano hidroxilase é dependente de vitamina D3. Portanto, já estamos a ver que se nós não tivermos bons níveis de vitamina D3, hoje em dia as pessoas têm níveis baixos de vitamina D3, a maior parte das pessoas, mas convém sempre também medir os níveis de paratormónio para ter a certeza que nós não estamos a produzir demasiado cálcio e que esta vitamina D3 depois posteriormente pode provocar pedras nos rins, por um aumento de cálcio. As pedras no rins chamam-se oxalato de cálcio, portanto elas começam-se a juntar e o excesso de vitamina D3 pode provocar isso, no caso da pessoa ter o PTH elevado. Portanto, mas focando aqui na conversão do nosso aminoácido L-triptofano em 5-hidroxitriptofano, temos esta enzima que é a triptofano hidroxilase. Depois este 5-HTP é convertido em serotonina através de uma enzima chamada descarboxilase. Esta descarboxilase ela é dependente de vitamina B6 e de magnésio. Por isso é que muitos suplementos para dormir vêm sempre com vitamina B6 e com magnésio, principalmente magnésio trionato, que ele passa a barreira hematoencefálica, e então é muito mais fácil para ver esta ativação desta descarboxilase. Mas entretanto nós temos a serotonina. A serotonina ainda não é melatonina, ela tem que ser convertida em melatonina. Isso quem faz é a serotonina N-acetiltransferase. Esta serotonina N-acetiltransferase ela é dependente de vitamina B9, ou seja, ela é dependente da vitamina chamada folato, que as pessoas normalmente conhecem como ácido fólico, mas o ácido fólico não é propriamente da vitamina B9. A vitamina B9 é o folato, ok? E é também, o RNA mensageiro também depende da ausência de luz, portanto tem que cair a luz para realmente o RNA mensageiro desta N-acetiltransferase poder agir para converter serotonina em melatonina. Ok, nós tivemos o estímulo, nós temos a produção, nós agora temos a melatonina. O que é que acontece? Agora vamos falar das funções desta melatonina. Esta melatonina ela tem várias funções no corpo. Primeiro, ela funciona como segundo mensageiro circadiano. O que é um segundo mensageiro circadiano? Ela significa que ela é produzida, mas ela depois vai dar uma ordem a outros mensageiros. Está a entender? Portanto, ela acaba de ser um segundo mensageiro. Ela por si só não faz nada. Ela é quase como se fosse um fiscal do corpo. Ou seja, ela, por exemplo, quando vocês estão cansados ou fizeram um treino, nós libertamos uma série de citocinas inflamatórias que dão informação ao corpo para ele se reparar. Quem faz este processo durante a noite de ir e fazer tipo o check-up de tudo o que se passa no corpo é esta melatonina. Portanto, ela vai, se ela ver uma célula cancerígena, ela manda lá os natural killers para combater as células cancerígenas. Se ela vê que há um músculo que precisa ser reparado, ela manda aminoácidos, manda uma série de citocinas anti-inflamatórias. Ela faz no fundo o papel de deixa-me ver o que é que está aqui de errado, ok, isto está errado, a gente vamos modificar isto está errado, vamos modificar aquilo. Portanto, a melatonina ela funciona como se fosse o gerente do armazém. Ela vê qual é as partes que estão, o que é que falta naquele armazém e ela manda o sistema imune, ou seja lá o que for, atuar e agir para fazer essa reparação, ok? Portanto, ela funciona como segundo mensageiro circadiano. Ela tem várias funções. A primeira função é o controle da pressão arterial. Ela é responsável pela vasodilatação, ela é responsável pela produção de óxido nítrico para haver a vasodilatação. O que é que acontece? Uma pessoa que dorme mal, ou seja, todas estas funções que aqui estão, se por acaso não forem atendidas, vamos ter o efeito contrário. Ou seja, se eu não dormir bem, se eu tiver uma noite de sono em que não durmo bem, ou várias noites de sono, ou meses ou anos de noites de sono em que eu não durmo bem, eu sou uma pessoa naturalmente com pressão elevada. Ok? Devido a esta vasoconstrição. Portanto, quando eu tenho uma produção de melatonina, tenho um bom descanso, eu crio esta vasodilatação. Outro fator importante é a proteção do sistema nervoso central. Portanto, esta melatonina, ela protege o sistema nervoso central. O nosso sistema nervoso central é composto pelo nosso cérebro, mas depois é composto por, pode-se dizer, 3 sistemas nervosos, não é? Pode-se dizer 3, para ser um bocadinho mais abrangente. Nós temos o sistema nervoso simpático, que é o quando nós acordamos, temos quando nós treinamos, quando nós fazemos algum tipo de atividade, depois temos o sistema nervoso parasimpático, que é quando nós
estamos a comer e fazemos a digestão, quando nós vamos dormir, portanto, há que haver a ativação e há hormonas, portanto, a melatonina é uma hormona que ela ativa esse sistema parasimpático e ela também regula a recuperação desse sistema nervoso, tanto simpático como parasimpático. Por exemplo, vocês fazem um treino, o treino não tem só um impacto a nível do músculo, ele tem impacto a nível do sistema nervoso, porque os impulsos nervosos que são produzidos no cérebro, a corrente elétrica que passa e vai às unidades motoras, e fazer com que a miosina deslize sobre a actina, isso é um estímulo é um stress sobre o sistema nervoso, neste caso simpático. Ou seja, há que haver a recuperação desse sistema nervoso simpático para eu poder agir. Ou seja, se eu não durmo bem, se eu não descanso bem, a minha performance física vai ser afetada porque eu não consigo produzir eletricidade porque o meu sistema nervoso não está a ser reparado. O terceiro sistema nervoso que nós temos é o sistema nervoso entérico, não é? Que é o nosso intestino, que ele tem um sistema nervoso à parte. Mas não vamos entrar por aí, mas também interfere. Portanto, a melatonina, ou seja, não dormir, haver deficiência de melatonina, haver falta de descanso, também interfere na digestão, na absorção dos alimentos, tudo tem a ver com o trato intestinal, porque já foi descoberto que o nosso intestino ele tem um sistema nervoso à parte, ok? Não é o sistema nervoso simpático, nem é o sistema nervoso parasimpático, é o sistema nervoso entérico, ok? Outro fator importante é na manutenção da memória e da cognição. Ok, o que é que esta melatonina faz? Esta melatonina é responsável pela produção de uma hormona que é o BDNF, que é o Brain Drive Neurotrophic Factor. Portanto, Brain Drive Neurotrophic Factor, que é um fator neurotrófico de condução para novas conexões nervosas. Este BDNF é responsável por muita coisa. Por exemplo, quando vocês aprendem uma atividade física nova, por exemplo, eu nunca joguei ténis na vida. E há um amigo meu que diz assim, Nelson, anda a jogar ténis, gostava que jogasses ténis comigo, mas eu não sei jogar ténis. Quando eu começo a praticar ténis, naquelas primeiras sessões, eu tenho uma grande produção de BDNF porque é uma hormona responsável por novas conexões nervosas, por aprendizado. Não só motor, como também mental. Se eu estudar, eu tenho que produzir BDNF para conseguir estudar e memorizar aquilo que estou a fazer, porque estou a fazer um novo aprendizado. Portanto, nós perdemos todos os dias muitos neurónios, todos os dias nós já perdemos cerca de 10. Há estudos que dizem que são muito mais de 10 mil neurónios por dia, mas vamos arredondar para 10 mil neurónios por dia e nós todos os dias perdemos estes 10 mil neurónios e eles não se voltam a refazer. Existem agora estudos que dizem que há alguns que pode haver uma neurogênese, mas pronto, não vamos entrar muito por aí. Onde eu quero chegar é, havendo ou não neurogênese, o que existe é novas conexões nervosas. Portanto, de certeza absoluta que existem novas conexões nervosas e que é responsável por estas conexões nervosas é esta hormona Brain Drive Neurotrophic Factor. Portanto, o que é que acontece? Se nós não dormirmos, o que é que acontece? Nós teremos pessoas com dificuldade em aprender, pessoas com dificuldades motoras. Vamos, por exemplo, dar o exemplo do indivíduo que precisa, por exemplo, um cirurgião, um indivíduo que opera com máquinas, um indivíduo que tem que ter trabalhos de precisão. Ele começa a perder capacidades motoras, começa a perder capacidades de precisão, porque realmente não está a produzir esta hormona. Portanto, vejam bem a importância de uma noite de sono bem dormida. Ok, outra coisa muito importante é que ela modula o comportamento social e alimentar. Portanto, modular o comportamento social e alimentar significa o quê? Uma pessoa que não dorme é uma pessoa mais irritada. É uma pessoa mais irritadíssima, porque ela tem mais produção de cortisol em alturas do dia que não devia ter. Então a pessoa não dorme, então o corpo faz uma supercompensação de cortisol. Então a pessoa está sempre estressada, chega à noite e a dormir não consegue. Está sempre a pensar em coisas negativas, está sempre negativo, está sempre irritado com alguém. É uma pessoa mais irritadíssima no aspecto social. No aspecto alimentar, esta melatonina ela tem uma ação numa zona do nosso cérebro chamada PONC. O que é a PONC? A PONC é a própria melanocortina. Esta própria melanocortina ela é uma zona que ela é estimulada por hormonas que nós temos no nosso trato intestinal, como por exemplo o GLP-1, que é o Glucagon-like Peptide 1, como o peptídeo YY, como a CCK, que é a colicistoquinina, como a leptina, que é produzida no tecido adiposo. E estas hormonas são hormonas saciogénicas. Até mesmo a insulina ela atua nesta PONC. Ok, então estas hormonas todas, elas chegam ao cérebro e dizem ao cérebro para de comer. Então são hormonas anorexígenas. Depois nós temos outra hormona que é a grelina, que é uma hormona orexígena que nos faz comer. Essa hormona é uma hormona que é inibida pela PONC. Ou seja, se nós não dormimos, nós temos aí a PONC inibida. O que é que acontece no dia a seguir? Estamos cheios de fome. A nossa grelina sobe, as nossas hormonas GLP-1, o GIP, o neuropeptídeo YY, a CCK, a grelina baixa e a leptina baixa e a grelina sobe. O que é que acontece? Nós temos mais fome. Ou seja, o que acontece quando vocês não dormem uma noite bem dormida, no dia seguinte estão cheios de fome.
E isto é o que toda a gente relata. Portanto, a primeira coisa que acordas de manhã, a primeira acordas de rastos, e a segunda coisa é cheio de fome. E só queres comer doces, não queres comer uma salada. O teu corpo não está a pedir uma salada. Ele pede doces, ele pede coisas com calorias. Estão a entender? Portanto, pode ter um grande impacto a nível de pessoas que estão a fazer dieta, ok? Muitas pessoas engordam, uma das razões é essa, a outra já vou explicar, engordam porque realmente não conseguem dormir bem e têm muitos cravings noturnos porque têm a inibição desta pompa, ok? Outra coisa importante é o sono, melhora o sistema imune. O nosso sono, ele estimula uma imunoglobulina, nós temos várias imunoglobulinas, que é a imunoglobulina A, e também estimula os linfócitos, ou seja, nós quando não dormimos, nós temos uma inibição da imunoglobulina A e temos uma inibição de linfócitos, ou seja, significa o quê? O nosso sistema imune também fica mais fraco. Vocês nunca vos aconteceu, por exemplo, vocês viajam para qualquer lado, por exemplo, vocês fazem uma viagem, sei lá, de 6, 7 horas, vocês vão para um fuso horário diferente, então dormem mal ali durante 2, 3 dias. Passados esses 2, 3 dias, vocês apanham uma gripe, apanham uma constipação, sentem que o vosso sistema imune caiu, exatamente porque houve uma falta de sono, houve uma falta de sono de qualidade e o sistema imune caiu derivado a estas situações que eu aqui expliquei, a redução de imunoglobulina A e a redução de linfócitos, okay? Que são glóbulos brancos. Claro que fundamental também outra coisa muito importante é a recuperação geral. Toda a recuperação do nosso corpo, seja ela muscular, seja ela neural, seja ela de pele, seja ela de cabelo, é fundamental dormir. Se vocês não dormem, não conseguem fazer essa recuperação. Portanto, não, mas eu acordo bem, eu durmo 6 horas, eu acordo bem. Tu acordas bem, porque tu acordas no meio de um ciclo. Eu já vou explicar os ciclos. Então, quando tu acordas, terminas um ciclo, nós temos 4 a 5 ciclos por noite. Se tu acordares no final do terceiro ciclo, tu até acordas mais ou menos bem. Mas não significa que o terceiro ciclo seja o ciclo que devias ter acordado. Devias ter acordado no final do quarto ou do quinto ciclo. Estão a entender? Portanto, se tu acordares ali à meia da noite, vocês já repararam que existe sempre partes da noite em que vocês praticamente acordam e depois voltam-se a deixar dormir outra vez? Eu já explico isso agora quando fomos a falar dos ciclos. Mas o que é que acontece? Portanto, para explicar que esta recuperação geral é fundamental acontecer porque muitas vezes a pessoa não sente, a pessoa que dorme 6 horas por dia, ela diz, não, mas eu recupero bem. Mas depois começa lentamente a haver problemas da digestão, a pessoa vai à casa de banho ou mais vezes do que devia com diarreias, ou então não vai, tem constipação, dores articulares, dores de cabeça, esquece das coisas constantemente, está sempre a perder memória, não se lembra onde é que deixou as chaves, não se lembra onde é que deixou o carro, está sempre com estes pequenos lapsos de memória. Portanto, é fundamental dormir para ter esta recuperação geral, ok? Outro papel importante que tem a ver aqui com o nosso ponto número 5, com o nosso comportamento alimentar, que é a sensibilidade à insulina. Ou seja, nós quando dormimos, nós aumentamos a nossa sensibilidade à insulina. Obviamente, nós quando não dormimos, aumentamos a nossa resistência à insulina. Significa o quê? Significa que a insulina, quando ela tem que se conectar no receptor da célula, que é um receptor de membrana, para dar uma informação a uma proteína que nós temos lá dentro, chamada GLUT, dependendo da zona do corpo, nós temos 12 tipos de GLUTs. No caso da célula muscular e no caso da célula adiposa, é o GLUT4. Este Glucose Transporter 4, ele está dentro da célula e ele tem que ser mobilizado para fora. Ele funciona quase como uma palhinha em que a glucose entra para dentro da célula através do estímulo desta insulina. Se a célula estiver resistente à insulina, quando a insulina se tenta ligar no receptor, esse receptor está disfuncional. Ou não funciona, ou não reconhece a insulina, ou é como se fosse uma chave, uma fechadura, quando vocês tentam pôr a chave errada numa fechadura. Ela entra, mas não roda. Então funciona assim. A falta de sono aumenta esta resistência à insulina. A célula começa a resistir à insulina. Resistindo à insulina, começa a elevar o açúcar a nível, portanto a glucose, a nível sanguíneo. E isso pode provocar muita coisa, como hemoglobina glicada, como destruição dos pequenos vasos, como nos rins, nos olhos e no cérebro, disfunção sexual. Pode acontecer muita coisa porque realmente esse açúcar que devia estar num nível entre 75 a 99 miligramas por decilitro de sangue, ele agora começa a estar numa média acima de 99, começa a estar a 120, a 125 e isto leva a um processo de pré-diabetes. Estão a entender? Portanto, muito importante este papel. Também entra na situação de perda de peso, ou seja, uma pessoa com resistência à insulina derivada a não dormir tem mais facilidade em ganhar peso porque tem mais açúcar circulante, tem mais possibilidade deste açúcar também ser convertido depois em gordura no fígado. Estão a entender? Ok. Outra coisa importante
perceber que o sono faz é melhorar o perfil lipídico. Ou seja, o que é o perfil lipídico? O perfil lipídico é, no fundo, aquilo que nós chamamos do nosso colesterol. E os triglicéridos, que são a gordura circulante que nós temos no sangue. Quando nós fazemos exames, nós temos sempre este cuidado de, ok, vamos ver quanto é que está o nosso colesterol. E as pessoas têm todas aquela mania, o colesterol está a mais de 200, está elevado, não sei o quê, ou o LDL está acima de 100 ou 120, e o HDL está abaixo de 50. Então o que é que acontece? A conversa do colesterol é uma conversa que a gente podia ficar aqui horas, mas eu não vou sequer entrar por aí. Qual é o problema do colesterol? O problema do colesterol são as pequenas partículas de LDL oxidado. Okay? Nós temos vários tipos de transportadores de colesterol. Atenção que HDL, LDL e VLDL não é colesterol, são transportadores de colesterol, ok? Portanto, existem umas proteínas que é a apolipoproteína A e a apolipoproteína B, que elas são as construtoras, são o que no fundo define quanto de HDL ou de LDL é que nós vamos ter. E este LDL, há vários tamanhos de partículas. Quando o LDL de pequenas partículas ele é oxidado, como? O que é o ser oxidado? Ser oxidado é quando nós aumentamos as espécies reativas de oxigênio, porque nós transpiramos, quando nós respiramos, nós temos a entrada de oxigênio e a libertação de dióxido de carbono. Na cadeia transportadora de elétrons, que é a fase final da produção de energia dentro da célula, nós temos produção destes ROS, que é o Reactive Oxygen Species, ou em português, espécies reativas de oxigênio. É um processo natural, acontece com toda a gente, não tem nada a ver. O que acontece é, se nós não dormimos, se nós treinamos, fazemos desporto, se nós fumamos, se nós bebemos álcool, se nós usamos drogas, se nós tomamos medicamentos, estas espécies reativas de oxigênio, elas aumentam ainda mais. Temos um grande stress a nível da mitocôndria, ok? Ou seja, aumentando estas espécies reativas de oxigênio, nós temos esse problema que é que tornamos mais oxidativos, temos mais tendência em oxidar, então criamos mais oxidantes, por isso é que existe esta moda agora de toda a gente toma um monte de antioxidantes para tentar inutilizar este excesso de oxidantes. O grande problema disto tudo é que é assim, quando nós pensamos em oxidantes, nós temos processos no nosso corpo em que eles curam estes oxidantes. Portanto, nós temos antioxidantes naturais, não é? Como a glutationa peroxidase, a glutationa redutase, a catalase, a superóxido desmutase. Portanto, todas estas enzimas, elas fazem esse papel. Quando nós não dormimos, elas deixam de fazer esse papel porque aumentamos muito o nosso nível de oxidação e acabamos por aumentar o nosso LDL oxidado. Esse LDL oxidado, ele trespassa o endotélio vascular e ele vai se depositar entre portanto, imagina uma veia, imagina um endotélio. O endotélio é como se fosse uma rede que está a proteger a parede da veia da artéria. E então este LDL oxidado, ele trespassa este endotélio e fixa-se entre o endotélio e a parede da veia. O nosso sistema imune, através de umas células chamadas macrófagos, eles detectam este excesso de uma coisa que é estranha para o corpo, porque o corpo reconhece colesterol, o corpo reconhece um LDL, mas não reconhece um LDL de pequenas partículas oxidado. Então ele manda os nossos macrófagos comer, como aquele filme do Pac-Man, aquele jogo do Pac-Man, eles engolem estas pequenas partículas de LDL oxidado. Então esta célula de macrófago, ela converte-se noutra célula chamada célula espumosa, ou foam cell. Estas células espumosas, elas começam-se a acumular umas às outras, e então começa a criar as tais placas. Pode acontecer várias coisas, ou reduzir completamente o volume da veia, então nós temos o lumen, que é o diâmetro da veia, da artéria, e então começa a reduzir o lumen, ou pode haver rompimento. Havendo rompimento, ele funciona quase como se fosse um flap de um avião, ou seja, acaba por haver um bloqueio. Se esse bloqueio for a nível cerebral, nós temos um AVC, se for a nível do coração, nós temos um ataque cardíaco. Portanto, fundamental, quem não dorme, aumenta o LDL oxidado de pequenas partículas. Portanto, isso é importante, porque se nós temos que dormir para melhorar o nosso perfil lipídico. Outro papel importante também do sono é que ele modula a fertilidade. Esta melatonina, que eu falei aqui, ela é responsável, ela é encontrada na cauda do espermatozoide, ou seja, a motilidade e a mobilidade do espermatozoide ela é dependente de melatonina. Muitas pessoas pensam, vou fazer um exame de contagem de espermatozoides. Mas eu estou com uma boa contagem de espermatozoides, estou dentro do range, não é? Fazem lá aquelas análises, está dentro do range. Mas o problema não é só a contagem dos espermatozoides, é a mobilidade e a motilidade daqueles espermatozoides. Eles são capazes de nadar até ao óvulo ou não. Portanto, muita gente sofre de infertilidade, neste caso o homem,
derivado a dormir mal. Portanto, lá está uma das coisas que a gente não sente, a gente não vê. Ai, mas eu durmo bem, durmo 6 horas, mas durmo bem. Mas estou a tentar engravidar a minha mulher há 2 anos e não consigo. Porquê? Porque realmente esta mobilidade e motilidade do espermatozoide está comprometida. Na mulher também acontece a mesma coisa. Esta melatonina ela encontra-se no folículo pré-ovulatório. A mesma história. Se o folículo pré-ovulatório não tiver melatonina suficiente, ele não se transforma em ovulatório. Portanto, ele fica sempre pré-ovulatório e tem dificuldade em sair de uma forma que esteja preparado para ser fecundado. Estão a entender? Portanto, tanto no homem como na mulher, mulheres que dormem mal têm dificuldades em engravidar, homens que dormem mal têm dificuldades em ter mobilidade e motilidade dos espermatozoides e dificuldade em engravidar as parceiras. Outra coisa importante é a produção de AFMK. Esta AFMK, esta melatonina no cérebro, ela é convertida em AFMK, que baixa as espécies reativas de oxigênio. Foi aquilo que eu falei há pouco. As espécies reativas de oxigênio, elas são fundamentais no nosso corpo, porque elas acontecem pelo próprio processo de treino, não é? Vamos imaginar um treino. Vocês estão a treinar. Quando vocês treinam, vocês produzem interleucinas inflamatórias, como a interleucina 6, como a interleucina 1-beta, como o tumor necrosis factor alfa, que é o TNF-alfa. Portanto, nós estimulamos uma cadeia de ações chamada NF-kappa-beta. Portanto, uma série de informações inflamatórias. E também produzimos espécies reativas de oxigênio. Estão a entender? Portanto, nós não produzimos espécies reativas de oxigênio. Estamos, no fundo, é a maneira como o corpo entende que ele está sob um stress e que precisa de se recuperar. Por isso é que tomar anti-inflamatórios a seguir aos treinos ou usar demasiados antioxidantes a seguir aos treinos é contraproducente. Porquê? Porque nós precisamos de dar essa informação ao cérebro, ok, eu estive a treinar pernas, eu estive a correr, ou estive a fazer peito, preciso de recuperar este músculo. Como é que o cérebro sabe que precisa de recuperar? Porque ele tem uma concentração elevada nessa zona destas citocinas inflamatórias e das espécies reativas de oxigênio. Portanto, é aí que entra o descanso. Portanto, o descanso é fundamental também para produzir uma proteína chamada NRF2, que é uma proteína que estimula a produção de glutationa peroxidase e que ela aumenta essa capacidade de limpeza da mitocôndria. Portanto, muito importante, porque também existem comidas que aumentam esta NRF2, mas isso não é o tema do vídeo de hoje. Só para vocês entenderem que é fundamental dormir para baixar os níveis de espécies reativas de oxigênio. Depois, isto é muito importante, isto foi descoberto há relativamente pouco tempo, foi o Prémio Nobel de 2017 de Medicina, foi descoberta dos genes que chamam-se a ativação dos genes clock. Estes genes clocks eles vão se juntar aqui a uma proteína que é B-mal1 e eles vão dar informação ao corpo uma série de processos. E o que é que acontece? Foi descoberto que uma das coisas mais importantes para regular o sono, e isto é a parte que eu vou agora entrar, uma das coisas para regular o sono fundamental, que é fundamental, não é só o que é que se faz antes de dormir, mas acima de tudo como é que nós acordamos. Se nós acordarmos de manhã, pomos luz baixa, não abrimos as janelas, tomamos ali o café e o pequeno almoço ali quase com uma luzinha fraca, vamos no elevador para o carro, chegamos ao carro, pomos os óculos de sol, o carro está na garagem, vamos para o trabalho de óculos de sol, chegamos ao trabalho, paramos o carro numa garagem, não chegamos a ver a luz do sol, então não ativamos aqueles lux, como eu disse no início do vídeo, que são cerca de 5 a 6 mil lux, que é a luz natural do dia a dia. O que é que acontece? Nós não damos informação ao corpo para baixar a produção de melatonina e para aumentar o cortisol. Então andamos sempre ali com a melatonina ali, produz, não produz, e o cortisol produz, não produz. É aquelas pessoas que a gente às vezes não encontra. Não, como é que está? Epá, não me digas nada que ainda não bebi café hoje. Oh, ainda não acordei, ainda estou meio a dormir. Esta pessoa, o que é que vai acontecer na noite a seguir? Ela não vai conseguir dormir. Porquê? Porque ela não teve inibição desta melatonina. Os genes clocks não foram ativados, ela não tem inibição da melatonina, não teve a ativação do cortisol. Portanto, é muito importante também perceber isso, que estes genes clock têm um papel fundamental para realmente a recuperação e são ativados de manhã. Normalmente, esta melatonina ela é produzida entre as 7 da tarde, ela começa a ser produzida volta às 7 da tarde e para de ser produzida às 7 da manhã, em condições normais, como é óbvio, não é? Ela tem um pico a cerca das 3, 4 da manhã, quando ela tem o pico de produção, ok? Depois, nós temos aqui as fases do sono. O que é que são as fases do sono? Nós temos a fase EN1, a fase EN2, a fase EN3 e a fase REM. O que é que quer dizer REM? Rapid Eye Movement. Portanto, cada fase, portanto, nós passamos, portanto, esta fase aqui é EN1, uma fase até relativamente rápida, uma fase de cerca de 15 minutos. Depois passamos para uma fase EN2, que é uma fase de sono um pouco mais profundo. Temos o sono profundo, que é o EN3. E depois temos o sono, aquilo que nós chamamos de sono paradoxal, que é o Rapid Eye Movement. As ondas cerebrais são iguais ao EN, é como se estivéssemos acordados,
mas estamos em sono profundo e é aqui que entra realmente o descanso, é aqui que nós produzimos uma série de hormonas, é aqui que nós fazemos realmente a recuperação. Então nós vamos do EN1, EN2, EN3 a REM, isto acontece durante 90 minutos. Nós temos cerca de 4 a 5 ciclos por noite deste processo. Portanto, nós vamos EN1, EN2, EN3 a REM, voltamos outra vez para o EN1, EN2, EN3 a REM, fazemos isto durante cerca de 5 ciclos por noite, 4 a 5 ciclos por noite, isto acontece durante 90 minutos. Que tal? Vamos fazer a conta, quanto é que dá 1h30 vezes 4, dá 6 horas, 5 ciclos, dá 7 horas e meia. Portanto, está aí que se chega à conclusão de dormir entre 7 a 9 horas, é o ideal, ok? Portanto, é isto que acontece. Como é que nós, nestas 3 fases, que é a fase de indução, da manutenção do sono e do despertar, como é que nós podemos modelar isto? Isto aqui pode ser modelado através de várias coisas. Como eu já disse anteriormente, a ausência de luz é fundamental para haver a produção de melatonina, porque inibimos o núcleo supraquiasmático. Segunda coisa que é importante é o silêncio e o conforto. Se vocês estiverem num sítio onde existe sempre barulho, vocês não vão conseguir dormir. Portanto, existem uns tampões de ouvidos, que parece uma espuma, em que nós pomos isso, eu uso isso todas as noites, exatamente para não ser despertado por barulhos externos, ok? Portanto, eu uso 31 decibéis, é o que eu uso, vocês podem comprar. Ao início é um bocado desconfortável quando se usa as primeiras noites, mas depois a pessoa acaba por se habituar. O conforto aqui é fundamental no colchão, fundamental a almofada com que vocês dormem, porque há muita gente que se esquece disso. Dormem, mas depois acordam com o braço dormente, a cabeça torcida, com dores no pescoço de manhã, ou acordam à meia da noite. Portanto, é muito importante que haja este silêncio e este conforto. Outra coisa que é importante é desligar tudo o que seja aparelhos que estejam perto da cabeça, porque os aparelhos, todas as ondas de Wi-Fi, do telefone, portanto, todos estes aparelhos eletromagnéticos, eles interferem com as ondas do sono. Nós temos várias ondas, como eu disse, nós passamos aqui do EN1, EN2, EN3 e REM. Isto são várias ondas, são ondas beta, ondas delta, ondas tetra, e estas ondas são interferidas por estes aparelhos. Outra coisa importante de perceber é que existe uma série de suplementos que podem ser utilizados para melhorar isto. Ok, nós temos aqui, estes são os suplementos básicos, eu não vou pôr aqui coisas muito complicadas, a valeriana, a passiflora, o magnésio trionato, o 5-HTP, a própria melatonina, o mulungu, a tianina. São suplementos que podem ajudar realmente no sono. Há pessoas que se dão muito bem, por exemplo, pondo diretamente a melatonina. Há pessoas que se dão mal, acordam no dia a seguir ainda pior. Portanto, tem que ajustar a dose, ok? Depois, é importante também, como eu disse anteriormente, que haja uma ausência de estímulos. Ou seja, se vocês se deitam à noite e antes têm o hábito todos os dias de ver televisão e filmes de guerra, filmes de luta, filmes de ação, antes de dormir, pois obviamente isso não vai ajudar nada a dormir, porque vocês estão a dar um estímulo ao cérebro. Como também pessoas que trabalham, chegam a casa e ainda continuam a mandar e-mails, até estão deitados na cama e ainda estão com o laptop a mandar e-mails. Claro que, como é óbvio, o que é que vai acontecer? Pois a pessoa continua a dar estímulos ao cérebro, e dando estímulos ao cérebro, estamos com o cortisol elevado, não há produção de melatonina, a pessoa não consegue dormir. Ok? O importante também é a temperatura. Nós vemos a temperatura que é recomendada entre 20 e 23 graus. Portanto, é muito importante que haja essa noção de ter a temperatura também ideal, porque nós durante o sono também temos fases do sono onde sentimos calor, temos fases do sono onde sentimos frio. Portanto, isto aqui tem a ver com estas fases do sono. É em 1, em 2, em 3, a temperatura sobe e desce. Depois, outra coisa importante é, antes de dormir, uma comida leve. Portanto, tentem comer o menos possível à noite, porque isso, a comida leva realmente a haver um grande fluxo sanguíneo para o estômago, para a zona do aparelho digestivo. Quem se deita e come comidas pesadas, carnes, bifes, portanto, comida que seja volumosa e que seja comida com muitas calorias e que seja difícil de digestão, por exemplo, a proteína tem difícil de digestão, claro que a pessoa vai ficar sempre com aquela sensação. Depois, há pessoas que têm refluxo, acordam à meia-noite com refluxo, não é agradável. Portanto, atenção às comidas que são feitas nas últimas 3 horas antes de dormir. A mesma coisa é o consumo de água, reduzir o consumo de água à noite. A água deve ser consumida durante o dia em pequenas quantidades, é assim que vocês se hidratam, não é beber 5 litros de água ou 10 litros de água. Existe uma recomendação entre 30 a 50 ml de água por cada quilo de peso corporal, mas esta água tem que ser dividida ao longo do dia, é assim que nós hidratamos, e não, eu tenho que beber 5 litros, então antes de dormir vou beber 5 litros ou 4 litros e no resto do dia esqueci-me da água porque estava a trabalhar. Não, nós temos que hidratar o corpo sempre de uma forma gradual, a cada 20 minutos, a cada 30 minutos, dar
molhar a boca, beber ali 50, 100 ml de água e estar constantemente a beber água, é assim que a gente se hidrata. E quando chegar às últimas horas, outra vez, antes de dormir, não beber água, porque senão vão acordar 10 vezes durante a noite para ir à casa de banho e esse sono, como é óbvio, não faz nada disto aqui, portanto não tem função nenhuma. Outra coisa que é importante é vocês, por exemplo, quando vão à casa de banho, terem sempre uma pequena lanterna, junto da mesa de cabeceira pequenina, aquelas lanternas, tem uma lanterna, ponho os dedos na frente da lanterna e vou iluminando o caminho até chegar à sanita e chego lá, faço o que tenho a fazer e venho outra vez e desligo a lanterna. Portanto, uma lanterna de luz fraca, de preferência luz vermelha, ok? Portanto, isto é importante. O que é também importante de suplementos, aqui também a salientar, existem suplementos que eles baixam aqui o cortisol. Portanto, o que acontece é que quando nós estamos a dormir, é importante baixar esta hormona que é o ACTH, que é produzido no cérebro, e ela vai estimular nas glândulas suprarrenais o cortisol a ser produzido. Existem adaptógenos. O que é um adaptógeno? É uma planta que ela se adapta, ela aumenta o cortisol quando ele está baixo, por exemplo, antes do treino, a ashwagandha, como a rhodiola rosa. Estas duas plantas, elas são adaptógenos, eles aumentam o cortisol em situações em que o cortisol esteja baixo, ou elas reduzem o cortisol quando o cortisol está baixo. Então, elas podem ser utilizadas tanto para induzir a redução de cortisol para dormir, como também antes do treino. Há pessoas, por exemplo, eu gosto de usar a ashwagandha, gosto de usar a rhodiola rosa, porque dão muita concentração no meu treino, e gosto de tomá-las à noite, junto com a N-acetilcisteína, porque elas realmente ajudam-me a baixar a ansiedade, reduzem bastante o stress e conseguem fazer um sono melhor. Portanto, a N-acetilcisteína também não pus aqui, mas é também a N-acetilcisteína é bom para tanta coisa que um dia vou fazer um vídeo só sobre N-acetilcisteína. Ok, outra coisa importante é que vocês também ponham todas as vossas tarefas no papel e façam prioridades. Porquê é que isto é importante? Porquê é que eu pus isto no final? Eu pus isto no final para que vocês entendam que quando as pessoas vão para a cama e se deitam e começam a pensar nas tarefas que têm a fazer no dia a seguir, qual é que é o problema? É que tu estás em stress, já estás preocupando o cérebro, já estás estressando o cérebro para o que é que vai acontecer no dia a seguir. O que é que acontece? Se tu, antes de dormir, isto é um truque que eu faço comigo e faço isto com montes de clientes e tenho tido resultados incríveis, pegas numa caneta e num papel e escreves tudo o que tens a fazer no dia a seguir. Ou seja, ao escreveres tudo no papel o que é que tens a fazer no dia a seguir, o teu cérebro diz, já está apontado, já não preciso de me lembrar. Ou seja, é como depositar o dinheiro no banco, está seguro, estão a entender? Portanto, é muito mais fácil assim do que estar, mas à noite tenho que fazer isto, amanhã tenho que fazer aquilo, pois à hora da almoço, a ver se não me esqueço de pagar isto, a ver se à hora de jantar tenho que fazer aquilo, mas tenho que ir ao ginásio e pagar a mensalidade do ginásio. Em vez de estás a pensar estas coisas todas durante a noite, na fase de indução, nesta fase EN1, em vez de estares a preocupar o teu cérebro, não, passa tudo para o papel. Ao passares tudo para o papel, as coisas ficam muito mais claras e é como depositares a culpa noutro sítio. Já está ali, está apontado, já não sinto culpa, já não tenho que estar a pensar naquilo e posso-me esquecer disto ou daquilo, ok? Isto é muito importante. Ok, basicamente é isto sobre o que é que acontece. Depois eu pus aqui isto que foi o que falei no início, em relação à exposição à luz solar. Portanto, o despertar é fundamental que vocês se ponham, se abram as janelas. A primeira coisa que fazem de manhã é abrir as janelas, levarem com o sol na cara, sentirem o sol na cara, sentirem que a ativação dos tais genes clock, fazerem com que vocês sintam que o dia começou, né? Ponham um vídeo de motivação quando acordam de manhã, que é o que eu faço todos os dias. Ponham qualquer coisa que vos goste, uma música que vocês gostem. Façam qualquer coisa que vos ajude a acordar com uma boa vibe, com uma boa energia. Isto é fundamental, porque vocês acordando com uma boa vibe, uma boa energia, o dia corre melhor e quando chegam ao fim do dia vocês estão relaxados. Se vocês acordam com stresses, com discussões, se ficas a depender do que é que se vai passar no trânsito, tu já estás a começar o dia mal, já estás a começar o dia de uma forma completamente negativa, estressada, e é um stress que é mau, porque realmente não te ajuda em nada. Por isso é fundamental que vocês sigam estes passos, sigam estes processos. Foi um vídeo um bocadinho longo, mas eu acho que explanei aqui todas as funções do som de uma forma até bastante resumida, porque senão levaria aqui horas a explicar cada pormenor e não é esse o objetivo. O objetivo é fazer vídeos o mais curto possível. Eles, às vezes, como é óbvio, eles acabam sempre por se prolongar um pouco, porque a gente tem que falar sobre tantos aspectos, porque o som é uma coisa que afeta tantos aspectos. Eu já disse em várias lives e disse sempre aos meus clientes, para mim a coisa mais importante no treino, na performance de uma pessoa, seja profissional, seja sexual, seja de uma relação, é o sono. Porque sem sono, a pessoa que não dorme não consegue treinar, a pessoa que sem sono não consegue comer como deve ser, como vocês já viram, modula o comportamento alimentar, interfere com uma série de
de hormonas e uma série de processos no nosso corpo. Portanto, o que é que acontece? Por favor, pessoal, regulem o sono, higienização do sono é fundamental. Sigam estes passos todos. Não precisam tomar todos estes suplementos, mas sigam os passos de maneira a vocês melhorarem a vossa higiene do sono e a maneira como vocês organizam-se para poder dormir. Hoje em dia sei que é estressante, todas as pessoas têm trabalhos estressados, conduzem num tráfego que nunca aconteceu na história, temos problemas que nunca aconteceram na história, temos computadores, temos telemóveis, estamos sempre a receber notificações. Arranjem a maneira de, a partir de uma certa hora do dia, não